colocado, tá? O equilíbrio no mercado de trabalho tem também uma visão, uma representação mais moderna, mais contemporânea, com uma representação dada pelo Blanchard, dado que o Blanchard é um manual de macroeconomia. Que eu quero fazer um paralelo que a representação do Blanchard também é um equilíbrio no mercado de trabalho. Primeiro, o Blanchard faz algumas simplificações e utiliza algumas hipóteses mais modernas, mais atualizadas com o capitalismo contemporâneo. Tá? Primeiro, a simplificação que está no slide 9. A representação de uma função de produção, né, com o único fator de produção variável, o número de trabalhadores, portanto, considerando dado estável os equipamentos, o capital físico. Tá? Então, o único fator de produção variável é o número de trabalhadores a serem contratados. Tá? Faz a simplificação de produtividade constante. E a simplificação, mais ainda, igual ao que a gente tem. Tá? Uma função de produção linear, relacionando número de trabalhadores e nível de produção. Tá? Qual vai ser o produto, o nível de produto? Vai depender do número de trabalhadores que serão contratados. E o número de trabalhadores que serão contratados vai depender, tá, do mercado de trabalho. E aí como é que o Blanchard vai derivar, tá, no mercado de trabalho? De demanda por trabalho pelas empresas e oferta de trabalho pelos trabalhadores. E aí ele vai utilizar uma representação muito melhor, como a gente pode ver no slide 10. A decisão de contratação de trabalhadores, tá, ele vai colocar que vai depender da determinação de preços. Ele vai colocar o seguinte: a determinação de preços numa empresa, num capitalismo contemporâneo, tá, um mercado muito mais oligopolizado do que um mercado em concorrência perfeita, como o Pigou fez a hipótese, está sendo determinado pelo markup. O que é o markup? Uma taxa adicional sobre os custos. Qual é o único custo variável? Tá? O nível de salários. Tá? Então, o preço vai ser 1 mais o markup vezes o nível de salário. O que vai dar também uma relação. O salário real vai ser dado, tá, por essa fração 1 sobre 1 mais o markup. Então, portanto, tá, no slide 11, o que a gente tem é essa representação do markup, tá, a curva de fixação de preço, determinação de preço, na verdade, tá, é a curva de demanda das empresas. As empresas vão contratar trabalhadores, tá, uma quantidade de trabalhadores, sendo garantido aquele markup. Enquanto tiver garantido aquele markup, vão contratar. Bom, então vai depender aí da oferta dos trabalhadores.
oferta de trabalho dos trabalhadores. E aí o Blanchard vai propor uma determinação de salário. Tá? Ele vai colocar o seguinte, ó, o salário depende, tá, da expectativa que os trabalhadores têm dos preços da sua cesta de consumo. Tá? Por quê? Os trabalhadores sabem que querem receber um salário real, o seu poder de compra. Tá? Bom, mas vai depender também, tá, do nível de desemprego, tá, existente na economia. Então, intuitivamente, a gente pode dizer, se o nível de emprego e, portanto, de desemprego. Então, esse U é taxa de desemprego, unemployment, por isso que a gente representa por U. Se a taxa de desemprego for muito grande, tá, a tendência é reduzir as reivindicações dos trabalhadores. Se a taxa de desemprego for pequena, tá, os trabalhadores têm mais força. E uma outra variável, que é considerada uma variável Z, tá, e que vai ser considerada uma variável constante no curto prazo, depende de fatores institucionais. Depende de se os trabalhadores, se ficarem desempregados, tá, vão ter um auxílio desemprego. Tá? Se os trabalhadores, tá, sabem que eles têm uma opção, tá, entre o trabalho formal e o trabalho informal. Se o trabalho formal pagar pouco, ele fala, bom, eu posso ir, tem um trabalho informal, o trabalho informal também, tá, dá uma boa remuneração, aí depende das condições dessa economia. Depende também se o trabalhador tem uma dada riqueza, tá, que ele tem lá seu sítio, tá, que ele pode ter seus alimentos, trocar seus alimentos na feira. Então, são fatores aí institucionais, estruturais, que se considera que no curto prazo, tá, são constantes. Tá? E vai também fazer uma hipótese simplificadora que os trabalhadores acertam suas expectativas de preço da sua cesta de consumo. Então, o salário real que eles vão pedir está muito em função do nível de desemprego que existe na economia. Tá? Então, a gente pode ver no slide 13, tá? Se a gente fizer, tá, no gráfico que está acima, tá, a fixação de salário real em relação à taxa de desemprego tem uma curva negativamente inclinada. Agora, se a gente considerar, tá, ao invés de taxa de desemprego, colocar número de trabalhadores procurando emprego, a gente vai ter uma curva de oferta positivamente inclinada, tal qual a curva de oferta do Pigou. Então, né, a determinação, né, do nível de emprego ou de desemprego está sendo dado pela fixação de preços e determinação de salário, que na verdade é uma curva de oferta e uma curva de demanda por trabalho. E vai dar uma taxa de desemprego natural ou uma taxa de emprego natural. E essa taxa de desemprego natural não mais, tá, aí se modernizando, não mais de pleno emprego, mas falando, dadas as condições da economia, essa é uma taxa de emprego natural.
Tá? Na verdade, quem quiser trabalhar aquele salário vai encontrar, tá? Emprego. Não existe desemprego involuntário. Tá? Por quê? Porque a economia estará sempre, vai produzir sempre no produto natural, porque não tem problema de demanda. Tá? Então, seja pelo modelo do PIGU, de pleno emprego, seja pelo modelo do Blanchard, tá? de, de produto natural ou taxa natural de emprego ou de desemprego, a economia, tá? Está em equilíbrio, e um equilíbrio muito bom, um equilíbrio sem desemprego involuntário, sem problemas de demanda. É isso que Keynes, tá, vai criticar.